Olá, quem tiver aí puder me dar um feedback do som, por favor. Será que agora vai? Tá bem alto no meu ouvido aqui esse negócio. Tá ouvindo? E agora o som melhorou? Tô te ouvindo bem. Ah, então não tem mais ruído. Zero ruído. Agora a gente pode Vixe, o começar. problema é meu celular. Tô arrasado. Ou de repente, não sei. É. Então vamos lá, vamos recomeçar, né? Mas. A gente falava do quê? Que é um assunto que a Isso. gente brinca, né? Mas que é um assunto seríssimo e que realmente precisa ser tratado. Eu, inclusive, estava questionando na hora que deu o problema. Uhum. Em que momento da vida será que começou essa questão de tabu? Ou será que isso sempre existiu? Você tem essa resposta? Porque eu tenho essa Uhum. curiosidade. Na verdade, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando. A gente precisa entender que a gente também está inserido nesse momento em uma sociedade que ainda é patriarcal, que ainda é machista e que lá atrás a gente não ouve falar sobre sexualidade. Então todo mundo faz sexo, a gente sabe que a gente nasce através de um contato sexual, mas a gente não tem espaço dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, com a nossa rede de amigos para falar sobre isso. Então acaba sendo uma experiência que é muito velada, que a gente vai aprendendo de forma sem orientação e muitas vezes de liberdade e empoderamento, porque a gente está numa sociedade agora que está num processo de muito contato e de muita informação a respeito da sexualidade que de penetração. Tá me ouvindo bem? Porque você travou para mim. Não estou ouvindo. Não tá me ouvindo? Tô sem ouvir. Galera que tá aqui, vocês estão me ouvindo? Ai, gente. Ou só ela que não tá me ouvindo? É brincadeira isso. Primeira voz dá problema para o ouvido. Não tem som. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Nossa, sim. Eu não ouço nada. Espera aí, só um pouquinho. Beleza. Acontece, gente. Instagram é assim. Ele é. O negócio aqui tá sem. Tecnologia tem esses problemas, né? Eu tô aqui aguardando minha técnica aqui dar um jeito, porque eu não escuto nada. Bora ver o que. É, eu também não estava escutando ela. Expedito falou aí que estava me ouvindo, não estava ouvindo o Sata. Agora estou aguardando o Sata entrar novamente. Agora! Agora eu Tomara, estou né? ouvindo. Poxa, não é possível, né? Logo hoje, na minha primeira live sozinha. Pronto, estamos de volta então. Vamos ver se agora dá tudo certo. Eu espero ficar quieta aqui, não vou nem me mexer. Então, a gente estava falando sobre isso, né? De onde é que começa esse processo de repressão e dessa desconexão. E eu estava dizendo, só para contextualizar, para não ficar uma informação aleatória, já que a gente teve que sair, que a gente está inserido ainda em uma sociedade que é machista, que é patriarcal, que não fala sobre sexo, apesar da gente estar
quando a gente fala de um contexto de Brasil especificamente, a gente tem uma questão de exposição dos corpos, né? De ser um país onde a gente trabalha muito com essa questão da exposição dos corpos na publicidade, nos filmes, na pornografia e tudo mais. Só que mostrar o corpo não quer dizer que a gente tenha um contato saudável com essa sexualidade, porque está para muito além disso. Então, não dá pra gente dizer exatamente quando foi que isso começou, mas com certeza é um reflexo dessa sociedade que a gente vive ainda hoje. E à medida que eu vou entendendo como é que funciona essa sexualidade, entendendo que é um tema sério, como você trouxe no início, mas que dá para ser trabalhado de forma leve, de forma informativa, de forma prática, à medida que eu me informo sobre isso, eu vou dissolvendo essa resistência que me distancia de um contato saudável com essa sexualidade, com prazer, com orgasmo e tudo mais. Com certeza. Então, por favor, nos fale como é o seu trabalho, como é que funciona, né? O que é que você vê de dificuldade para quem chega a você, seja homem, seja mulher, seja qualquer gênero, né? O que que... Ó, você já falou isso, ponto. Mas assim, o que que você acha que tem que ser trabalhado assim? Obviamente que existe uma coisa personalizada, né? Mas no todo, como você vê assim, o que que a gente precisa, nós mesmos precisamos trabalhar em nós, para que a gente trate desse assunto exatamente com a naturalidade, como deve ser tratada, como é a questão. Primeiro, enxergar se isso faz sentido para você ou não, porque não adianta eu querer te dizer que é bom para você cuidar da sua sexualidade ou investir em uma sexualidade mais positiva, mais prazerosa, se você não enxerga um sentido nisso. Se para você tá bom do jeito que tá. Infelizmente, a gente tende a buscar algum tipo de auxílio, de ajuda, quando a gente está vivendo um processo de dor. Né? Seja uma desconexão dentro da minha relação, seja uma baixa libido, seja algum problema de disfunção mesmo, é nesse momento de dor que eu vou procurar algo. A gente não faz um trabalho de prevenção, de desenvolver um contato com o nosso corpo, de respirar de forma consciente, de se masturbar, de se conhecer, de buscar e entender. Eu sempre brinco dizendo que o céu não é o limite, quando o quesito é prazer. Quando a gente chega lá, a gente descobre que tem ainda uma infinidade de coisas que a gente não explorou. Mas a gente aprende a se contentar com migalhas, a se contentar com aquele sexo mecânico, cheio de script, onde a gente não se expressa, onde a gente acha que sabe o que o outro gosta e vice-versa, sendo que a gente não sabe nem o que é que a gente gosta para poder comunicar ao outro. Então, para mim, é justamente esse lugar de fazer uma autoinvestigação. Às vezes, você vai conseguir fazer isso sozinha ou sozinho. Em outras vezes, você vai precisar, sim, de um auxílio de um profissional que consiga te conduzir, porque, de fato, não existe um mapa pronto. Dentro da terapia tântrica, especificamente, que é a base, né, do meu trabalho, chega muita gente que quer viver uma experiência mais prazerosa com a sexualidade, que quer conhecer o corpo, mas que ainda está muito condicionado a uma informação de sexo genitalizado, onde a gente foca principalmente na penetração. E aí falando, né, especialmente de relações heterossexuais. Então existe essa coisa, né, do tem que penetrar, do tem que chegar a um orgasmo ejaculatório. E no final das contas, a penetração é mais um elemento dentro do sexo. E não o elemento exclusivo que tem que ter em todas as vezes. E esse lugar de script, para quem tá casado há muito tempo, sabe que tem uma hora que enche o saco, né? Você fala assim, meu Deus, já sei como é. Prefiro ver a Netflix. Lançou um episódio novo daquela série que a gente está assistindo. E aí a gente vai se esquivando, porque é sempre a mesma coisa. Até no olhar da pessoa você já sabe que hoje tem, né? Que hoje a pessoa quer que tenha. E esse negócio de tem que ter, a pessoa quer ter, que tenha, é um problema também, né? Porque às vezes a outra não quer, não tá afim, aí vai inventar aquela dor de cabeça, aquelas coisinhas, em vez de abrir o jogo, olha, não tô afim, vamos fazer outra coisa, vamos brincar de outra coisa, né? Bora começar diferente, né? Eu falei em uma live, acho que foi ontem. A gente pode começar de outra forma. Então, se de repente o script já é, poxa, vou tomar um banho, vou pro quarto, desligo a luz, fecho a porta, eu posso começar dançando com meu parceiro na sala, com a minha parceira na sala, por exemplo. Então, a gente pode brincar de outras formas, pode visitar outras partes da casa, se, enfim, nessa quarentena você está morando só e tem essa possibilidade, mas pode começar de um outro jeito, que não seja necessariamente aquele jeito. Pode experimentar, inclusive, fazer sexo sem penetração,
E aí buga a cabeça de um monte de gente, né? Mas como assim fazer sexo sem penetração? Sexo sem penetração não é sexo. Pode ser uns amassos, pode ser um negocinho gostoso, mas não é sexo. E a gente precisa, na verdade, entrar nesse lugar de desconstruir devagarzinho. E cada pessoa vai ter um tempo para fazer isso. E não sou eu a pessoa que vou dizer, olha, é desse jeito, só existe esse caminho. Na verdade, o trabalho que a gente desenvolve, porque meu companheiro também é terapeuta tântrico, é fazer com que a pessoa ela desenvolva caminhos possíveis para ela. Então, poxa, esse caminho já funciona, beleza. Mas o que acontece se eu fizer um pouquinho de criar um outro caminho e desse caminho criar um outro caminho, para que a gente tenha ferramentas de desenvolver uma ludicidade, uma conexão, uma intimidade, um diálogo dentro dessa relação para que fique bom e prazeroso para todo mundo. Você falou uma coisa importante, o sexo e penetração. Ah, tem gente que acha estranho. Mas hoje em dia, tanta gente faz sexo virtual, obviamente, sem penetração. Exatamente. Então, eu acho maravilhoso, gostosinho, delicioso. Como assim? Como você acha o sexo a dois, assim, pessoal, sem penetração estranho e virtual dá certo? Então, vai Exatamente. ser o seguinte, fique na sala, eu vou pro quarto e a gente vai fazer pelo celular, para ver se, Exato. né, Se acontece rola um alguma negócio coisa, né? diferente. Não é? Exatamente. E outra coisa também é porque eu acredito que a gente vai ficando um pouco preguiçoso depois, principalmente quando a gente casa, né? Que vai viver debaixo do mesmo teto, independente de ter assinado um papel ou não, de ter feito uma festa ou não. Mas quando a gente está morando embaixo do mesmo teto, a gente entra numa rotina que é uma rotina de um casal que é casado. E lá atrás a gente se preparava, poxa, a gente não estava à disposição do outro, a gente marcava para ir num cinema, a gente marcava para fazer uma viagem, a gente marcava para almoçar junto. Existia um preparo desse encontro. E isso gerava também na gente uma expectativa, uma surpresa, um querer estar junto, sentir falta. E quando a gente casa, a gente não se prepara nem para a gente, piorou para o outro. Né? Não existe assim, fica muito no óbvio, fica num lugar de realmente, na falta de outra palavra, é um lugar de preguiça. Né? A gente fica fazendo de qualquer jeito, não existe esse cuidado com a gente no sentido do que é bom para mim, do que é que eu gosto, do que é que eu quero, do que é que eu sinto falta e eu de repente não tô colocando na mesa e fico esperando que o outro me traga uma surpresa, que o outro tome iniciativa. Cadê a minha iniciativa? Qual é a parte de responsabilidade que eu tenho para estar desconectado ou estar aceitando esse script que enche o saco em algum momento? Porque a culpa não é de ninguém. Todo mundo é responsável, né? Eu não gosto da palavra culpa. Não tem culpado nenhum. Se você quer culpar alguém, culpe a si próprio, porque você fez alguma coisa por você ou deixou de fazer por você, né? Não é o outro. Você não tem que ficar esperando o outro tomar decisões. Isso em Exato. qualquer setor da vida, né? Uhum. Agora, você também falou uma palavrinha aí que é a sua especialidade aqui, o tântrico. Esse tântrico é uma... E aí, o Sim. que é realmente a sexualidade na questão do tântrico? Como é que funciona Uhum. isso? Sim. Eu Geralmente, tenho uma quando. ideia que eu não sei se corresponde, mas eu quero ver. Vamos descobrir então se corresponde. Geralmente as pessoas, quando elas escutam falar sobre Tantra, elas associam diretamente ao sexo tântrico. O sexo tântrico é um sexo que é feito entre o casal. Então, se a gente for fazer uma comparação ou fazer uma analogia, basicamente é um sexo que não tem lugar a chegar, onde a gente consegue desfrutar de todas as etapas, reconectando com os cinco sentidos, olho no olho, cheiro, beijo. Não necessariamente precisa existir penetração. A penetração é uma parte que pode acontecer, mas ela não é a finalidade, porque o nosso script é dar um beijinho na boca, dar um cheirinho no pescoço, vai ali pro sexo oral, dá 3 lambidinhas, acha que isso é sexo oral, vai pra penetração e pronto. E geralmente nessa história, quando a gente fala de uma relação hétero principalmente, quem tem pênis ejacula e quem tem vulva não necessariamente. E a gente se contenta com isso porque a gente aprendeu que pra gente é mais difícil mesmo, né? Então, pô, é mais difícil, a gente tem que se contentar, o que importa é sentir prazer. Beleza. O orgasmo ele não deve ser um lugar a chegar. Eu acredito que é um resultado de algo que é feito com qualidade, de um estímulo que é feito realmente nesse lugar de integração desse corpo e de presença. Então existe o recorte do sexo tântrico. Na terapia tântrica não existe sexo. Então, você vai para um processo terapêutico e dentro desse processo terapêutico, o terapeuta ele vai fazer uma anamnese, perceber qual a sua queixa, quais os seus objetivos, o que é que você deseja trabalhar naquele processo. E dentro da terapia tântrica, a gente tem algumas ferramentas. A meditação tântrica, que são meditações ativas. A gente tem alguns exercícios de respiração para trazer uma respiração mais consciente,
uma respiração também que potencializa essa energia, essa vitalidade nesse corpo. E a gente tem a massagem tântrica, que é a ferramenta mais conhecida e é o que as pessoas mais buscam. Na massagem tântrica, o nosso foco é despertar a sensibilidade do corpo todo, inclusive em algum momento no genital. Então a gente faz um processo com respiração consciente, com a sensitive, que é um toque sutil que a gente faz por toda a pele. Então a gente faz um mapeamento do corpo com essa técnica, até a hora que chega o momento de vincular esse toque ao genital. Porque no Tantra a gente entende que existe uma integração desse corpo. A gente sai do processo de dicotomia. Então, eu posso dar um abraço em você, mas o genital só você toca. Claro que, assim, a gente está falando de uma questão, fazendo um recorte dentro da terapia. É para que a pessoa ela consiga vislumbrar toda a potência integrada desse corpo. Desenvolvendo mais sensibilidade, desenvolvendo uma respiração consciente, reconectando com prazer. Porque muitas vezes o corpo não reconhece determinados estímulos como prazerosos. Então é um processo de autoconhecimento que pode ser, sim, que a pessoa chegue a um processo de orgasmo, seja ele ejaculatório ou não, mas que também não é o foco. Então, assim, na terapia tântrica não tem sexo, não tem envolvimento com o terapeuta, né? Não tem mão naquilo, aquilo na mão, não tem nada. O sexo tântrico é entre o casal e a terapia tântrica é você e um terapeuta que não vai ter envolvimento sexual algum com você. Então, no caso, você vai desenvolver cada um, né? Individualmente, quem estiver ali com você. Não tem nada naquele momento. Entendi. Isso. E o casal, inclusive, a gente convida primeiro que eles sejam atendidos separadamente, né? Porque a gente tem a realidade do casal, mas a gente gosta muito de ter essa visão, esse vislumbre de quem é essa pessoa na sua individualidade. Porque é diferente, eu estou aqui com meu par e eu estou diante de um terapeuta, eu posso falar alguma coisa que tenha a ver com o meu momento, com a minha dor, etc. Mas quando eu saio, quando eu me descolo desse parceiro, dessa parceira, e eu tenho a minha oportunidade individual de falar sobre o motivo que eu tô ali, de contar um pouco da minha história, que às vezes eu ainda não tive a oportunidade de compartilhar com essa parceria, o terapeuta ele consegue ver de que forma é possível resgatar determinadas coisas dentro dessa relação, respeitando a individualidade de cada um, o limite de cada um e construindo algo para o casal, algo que combine, né, para essa realidade do casal. Eu tô tentando ler uma pergunta aqui interessante, só que fica... É pequenininho, né? É da meditação? Sata, já entrei na onda de fazer uma meditação normal, não a tântrica, e consegui depois sensações muito especiais. Isso pode rolar sempre ou foi golpe de sorte? Eu digo que a gente tem que desfrutar da experiência com totalidade, sem ficar preso à experiência do passado. Então pode ser que role de novo, pode ser que não role nunca mais. E se a gente fica se economizando nas experiências, a gente perde a oportunidade de viver tudo que a gente pode viver. E aí eu comentei também essa semana que eu estava lendo um livro no Telegram para um grupo, e aí do nada eu comecei a ler um capítulo e comecei a sentir as minhas cordas vocais vibrando, e essa vibração elas desciam pelo meu corpo, e eu comecei a sentir uma vibração e uma energia nessa área do genital, e eu não sabia se eu lia, não sabia se eu ria, não sabia se eu parava de ler, e eu falei, gente, enquanto eu estiver sentindo isso, eu vou continuar lendo esse capítulo aqui. Mas eu tive a oportunidade de viver a experiência por inteiro. Porque se eu paro o fluxo, ou se eu fico esperando que na próxima vez que eu vá ler em voz alta isso vai acontecer, talvez eu fique frustrada, porque pode não acontecer nunca mais. E se acontecer vai ser diferente, nunca vai ser igual. Então é desenvolver o estado de presença. Depende do momento, né? Naquele momento aconteceu por algum motivo, talvez que você não tivesse consciência, mas aproveitar aquilo e, né? Exatamente. É sempre um convite para o presente. Exatamente. E agora a questão do que é o tema da gente, né? A questão da sexualidade nessa pandemia. Porque a gente ouve de tudo. Quando começou a pandemia, quando começou o isolamento, as notícias eram: fulano não aguenta mais, vai separar, não está dando mais certo. Aí já é uma questão de convivência, né? Porque nem todo mundo, as pessoas podem ser casadas há anos e nunca ter convivido tanto tempo. Né? 4 horas ali dentro da mesma casa. E aí, como fica a questão da sexualidade nesse momento, onde casais estão brigando, casais estão se reconhecendo, casais estão ficando mais unidos. E a sexualidade, como fica nessa história? Principalmente dos que estão se degladiando naquele, né? Dentro de casa.
Eu estou dizendo que esse processo de isolamento ele está servindo para que a gente tire toda a sujeira debaixo do tapete que a gente acumulou durante todos os anos. Então, sim, para alguns casais está funcionando como um momento de conexão ou de reconexão, porque às vezes a gente se perde realmente na relação, a gente deixa alguma coisa passar e muitas vezes a gente é presenteado com possibilidade de resgatar isso e de criar uma nova forma de se relacionar, e em outras vezes não é possível realmente. Né? Não é possível, seja porque eu não tive a oportunidade de conviver, seja porque eu não conheço essa pessoa ou não reconheço mais essa pessoa, os motivos são infinitos. Mas dificilmente, eu digo assim, que a experiência com a sexualidade, ela só vai resolver, entre aspas, a sua relação se por acaso você pensar da seguinte forma: poxa, se eu tivesse uma vida sexual incrível com a minha parceria, eu ainda teria problemas com ela ou com ele? Se a resposta for sim, talvez o caminho não seja necessariamente pelo sexo. Talvez vocês precisem começar por outras esferas, porque pode ser que o sexo seja incrível, mas que você ainda perceba que não existe uma divisão de tarefas domésticas, você ainda perceba que existe um processo, enfim, de violência verbal, ou de querer que a sua autoestima caia, ou de não ter uma participação ativa na educação dos filhos. Então, tudo isso influencia. Mas se você coloca na balança e pensa, poxa, se a vida sexual fosse incrível, não teria problema nenhum. Então, provavelmente, existe uma grande chance de, resolvendo esse quesito do sexo em si, vocês terem uma vida maravilhosa. Mas lembrando que a vida não acontece de forma linear. A gente tem os nossos altos e baixos naturais, né? E realmente eu tô recebendo muita mensagem de gente que ou sente que aumentou o desejo sexual, ou gente que não tá sentindo vontade absolutamente nenhuma. E quem sou eu para dizer o que é que tá certo e o que é que tá errado, sabe? Porque a gente tá vivendo algo que a gente nunca viveu antes. Naturalmente, vai existir receios, vai existir medos, vai existir uma baixa de energia, ou então um trabalho que demanda muito, porque tem pessoas que mandam mensagem para mim que estão trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. De fato, existe um cansaço físico, um desgaste, principalmente quando você não tem uma relação de parceria com a sua parceria, no sentido de divisão, de equilíbrio entre as tarefas, de não existir essa vontade. Então não tem um mapa certo e pronto. Eu já li, inclusive, algumas matérias, algumas reportagens falando de casais que acham que, porque estão de quarentena, estão dentro de casa, tem que fazer sexo o tempo todo. E que eles estão se frustrando. Isso é tiração, né? Essa obriga achar que porque está dentro de casa com o outro tem que fazer. Porque, na verdade, tem que fazer quando tem vontade, né? Mas, assim, se nunca existe vontade, a gente pode investigar o que está acontecendo, né? Porque, às vezes, não tem a ver necessariamente com o outro ou com a falta de tesão pelo outro. Às vezes são outras coisas. Realmente eu tô cansada, às vezes eu tô com medo de alguma coisa, às vezes eu tô sentindo que eu preciso de mais carinho e de mais afeto. Então, eu até fiz uma enquete esses dias perguntando, assim, o que é que seu parceiro ou parceira poderiam. O que é que ele poderia colaborar com você para que você se sentisse mais desejo sexual? E a maioria esmagadora das pessoas respondeu: primeiro, divisão das tarefas domésticas. Segundo, mais dedicação nesse sexo. Porque, beleza, eu quero transar todo dia, mas qual é o sexo que eu quero? Tipo, dar 3 metidas e acabou, virei pro lado e fui dormir. É melhor você se masturbar sozinho. Porque senão, o sexo é algo que acontece com pelo menos duas pessoas, né? Tem as variações possíveis aí, infinitas. A gente tá aqui, não tá aqui para entrar nessa. Mas, se tá sendo bom só para um e para o outro não tá sendo, tem alguma coisa errada. A gente precisa rever, conversar, estruturar uma comunicação para ver o que é possível fazer de modo que todo mundo curta a experiência do sexo, né? E nesse momento, você, enquanto terapeuta, como está acontecendo? Aumentou o número de clientes, de pessoas lhe procurando, querendo auxílio? Tem muita gente procurando, mas eu não estou atendendo presencialmente, só estou atendendo online. Por quê? O processo com a terapia tântrica é um processo que tem muito contato. A gente está falando de massagem, a gente está falando de pele, de respiração, de fluidos. E por mais que a gente use luvas durante as manobras no genital, a gente está ali em uma sala fechada com ar-condicionado. A sessão dura mais ou menos aí 1 hora e meia, 2 horas. E a gente não se sente seguro nesse processo. Então, porque não dá para a pessoa receber massagem de máscara, né? Esse é um ponto. Também não dá para a gente que está fazendo necessariamente fazer de máscara, porque a gente também precisa respirar junto com a pessoa para poder motivar esse processo de reconhecimento da respiração, de um desenvolvimento da respiração. E a gente está fazendo o quê? Atendimentos online,
onde a gente dá, onde a gente faz um desenvolvimento terapêutico com as ferramentas possíveis de aplicar na modalidade online, e a gente desenvolveu um curso online de massagem tântrica e sexualidade, para que as pessoas elas possam auto-aplicar-se a massagem, então de dar continuidade ou de começar esse desenvolvimento com o auto-toque. E nesse mesmo curso a gente ensina, para quem de repente tem um parceiro ou uma parceira, como é que eu faço para aplicar essa massagem no outro. E aí a gente vai começando devagarzinho a trazer esse outro elemento para essa relação. Seja a minha relação comigo, se eu estiver solteira, ou seja a minha relação com meu pai, se eu estiver, né, num processo aí morando junto com alguém. Mas o número está aumentando, sim, porque as pessoas elas não estão fazendo sexo. As pessoas que estão solteiras, principalmente, né? Elas não estão nesse lugar do fazer sexo. Então tá rolando uma carência também afetiva, de toque, de contato e tudo mais. Era aí que eu ia entrar, nessa parte de até casais mesmo, pela segurança, estão separados há pelo menos 30 ou 3 meses, né? Uhum. Quem está na linha de E o frente, que que você vê principalmente, aí? né? Pois é. Eu não vou falar nem nesses, porque esses, né, estão assim, Exatamente. No são coitados, limite. coitados no bom sentido. Sim. Esses aí, eu acho que é quem mais está precisando né, de um momento desse. Mas os casais mesmo, namorados, pá, que não digo casados, porque casado é muito difícil não estar na mesma casa, né? Eu Sim, acho sim. estranho não estar na mesma casa. Mas os namorados, como é que funciona isso, assim, para dar uma aliviada na cabeça dessas pessoas? Já, inclusive porque você acabou de citar que a questão do tântrico, até na terapia, no caso, precisa do toque. E quando é assim, estão separados, isso funciona de alguma forma? Não sei, É o que virtualmente, você para o trouxe, na casal? verdade, né? A gente tem a possibilidade do curso, onde vocês vão ter essas ferramentas, mas eu vou aplicar em mim, quem está lá na casa dele, né? O parceiro ou a parceira vai aplicar nele. Claro que não vai substituir um toque do outro, né? Nós somos seres relacionais e a gente precisa desse contato. Talvez o que esteja deixando tantas pessoas assim à flor da pele não é nem necessariamente o isolamento em si, ou a questão do ficar em casa, mas muito essa impossibilidade do estar em contato com outras pessoas. Não é necessariamente uma saudade de ir para a praia ou uma saudade de ir para um barzinho, é a possibilidade de estar em grupo, né? Porque é importante para a gente, para nossa, inclusive para nossa saúde mental, para nossa saúde física, porque a gente precisa desse espaço de toque. A gente, nós somos, né, seres humanos e quando a gente nasce a gente precisa de um cuidado de alguém exclusivo, senão a gente morre. Então a gente não vai largar um recém-nascido aí, porque se não tiver ninguém para cuidar, para dar banho, para alimentar, não vai sobreviver. Então a gente tem essa memória do não um precisar do outro no sentido de eu não me basto, mas um precisar do outro no sentido de, inclusive, aprender com o outro, trocar experiências com o outro. E o online, ele atende algumas necessidades, expectativas, mas nada vai substituir o físico, né? O abraço, o cheiro, o contato. Então agora a gente vai se virando como pode, né? Os casais, eles podem usar videochamada, podem trocar foto, podem trocar áudio, podem combinar de ver um filme. Eu fiz isso com um amigo meu no início da quarentena. Eu falei, vamos pro cinema, cada um na sua casa. A gente escolheu o filme junto, começou a ver o filme junto e depois a gente falou sobre o filme. Então é pensar em coisas criativas que reduzam essa distância. É. Mas casal já é mais complicado, né? Porque Sim, exatamente porque casal, quando você pensa em casal, você pensa o tocar. Não sim. incrimina no sexo, mas precisa do tocar, né? Outra questão, porque eu conversei muito com Camila, né? Alguma coisa, eu digo, eita, esse tema, e a gente vai falar o quê? Ela fala tudo o que for. Tudo que Aí der. vem as curiosidades. O tântrico combina com os brinquedinhos? Com certeza. Na verdade, a terapia tântrica, ela fala de um lugar de não repressão. É justamente para a gente vir ou voltar, né, para esse espaço sensorial, um lugar que é desrepressor, que é de contato, que é de sentir as necessidades do seu corpo. E eu acredito muito que se a gente pode usar a tecnologia a nosso favor para aumentar esse prazer, para reconectar, para trazer algo novo para dentro da relação, por que não? Inclusive na massagem tântrica, não é em toda a sessão que a gente usa, mas a gente faz uso de um bullet, que é um vibrador de estímulo clitoriano, principalmente para estimular a vulva. Porque à medida que a gente está levando essa vibração, a minha tá até aqui, ó. À medida que a gente vai levando essa Que vibração bonitinho. para toda a parte externa da vulva, a gente está também levando mais sangue para essa região, ativando mais toda essa estrutura. Então a gente não faz uma massagem focada em reproduzir manobras masturbatórias, é justamente fazer com que a pessoa ela vá percebendo com o toque, com o estímulo, cada estrutura.
cada toque, cada percepção, para que ela rompa esse padrão de uma masturbação mecânica e de um sexo mecânico. E a mesma coisa funciona para quem tem pênis. Então, sim, a gente usa bullet na sessão de terapia tântrica, né, quando a gente faz a massagem. Não tem problema nenhum. Eu acredito que todo mundo deveria ter um bullet embaixo do travesseiro pronto para usar. Lembra de carregar, viu, minha gente? Porque não tem nada pior do que você tá lá no movimento, você ligar o negócio e porra, não funcionar. Cadê? Vamos lá. Ninguém manda pergunta, né? Eu Não, queria que todo mundo. Drix perguntou assim: Sata, a terapia tântrica pode organizar a vida sexual quando rola um problema, um trauma do passado? Sim, é um processo terapêutico onde a gente consegue trabalhar e desenvolver. É quase como se fosse uma faxina, né? Eu digo que a gente não consegue mudar o que aconteceu lá no passado. Aconteceu, aconteceu, não tem como voltar e desfazer. Mas a gente pode ressignificar a experiência. E à medida que eu vou acessando esse lugar de prazer, de perceber que esse prazer é permitido, que ele é acessível, que ele é possível para mim, que não tem nada de errado com ele, eu não preciso me sentir culpada, consequentemente eu vou fortalecendo o meu lugar de autoestima e vou fazendo com que meu corpo entenda outra mensagem, que é uma mensagem de prazer, uma mensagem de sensibilidade. E aí, devagarzinho, eu não vou apagar o que aconteceu, mas eu vou enfraquecer essa memória que talvez esteja me impedindo agora de desfrutar da minha vida de forma mais prazerosa. Não apenas no quesito do sexo em si, mas de repente em aceitar um cargo melhor, em fazer uma transição de carreira, porque tudo isso afeta a nossa autoestima, né? O sexo, ele não está fechado na experiência do sexo. Ele vai respingando para outros setores, inevitavelmente. Eu participei de um workshop virtual e que o terapeuta falava nisso. O sexo, queira ou não queira, ele está ligado a tudo, né? Energia de Então, base. se você tudo, se você não tiver a força sexual, outras coisas da sua vida enfraquecem. Uhum, sim. E como é que trabalha isso, né? Porque exatamente por causa de todos esses tabus, esses preconceitos, tem gente que diz, Ave Maria, não existe isso. Existe, é Uhum. fato. Mas aí, como trabalhar, né, essa questão? Por exemplo, eu estou com um problema no trabalho. E aí, como é que eu vou trabalhar essa minha sexualidade para resolver essa questão profissional, a questão familiar, a questão de amizade? Como é que funciona isso? Na minha cabeça, eu não consigo fazer essa Uhum, ligação. sim. É, na verdade, também não tem um mapa pronto, porque o problema que talvez eu tenha no trabalho não tem a ver com o problema que você tem e com a história, né? Então, por isso que a gente faz muito questão desse processo da ela tá reproduzindo esses padrões no momento presente. E não necessariamente a gente vai focar no trabalho, por exemplo. Porque o trabalho é o que está incomodando ela agora. É o que ela consegue Só um identificar. minutinho, Satan. Estou sem te ouvir novamente. Ah, Não sei o que acontece. foi agora. Bugs do Instagram. Ai, meu Deus. Ninguém tá me ouvindo? E aí, Quem tá me ouvindo? técnica? Tantas pessoas estão ouvindo. Se o quê? Alguém me diga aí, tá ouvindo? Porque o meu parou aqui numa pergunta e não rodou mais. Eu não vi mais quem entrou, não tô vendo mais ninguém. E aí, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Sai, volta. Peraí, só um instantinho. Vou botar você novamente. Voltou agora? Eu não tava vendo ninguém. Hum? E aí, minha gente, tá me ouvindo? Cadê as perguntas que ninguém tá fazendo? A Márcia tá me ouvindo. Vou esperar a Sata novamente. Pois é, e eu não tô ouvindo o Sata. Vocês estão ouvindo e eu não tô. Hoje a internet, o Instagram, o meu celular, ou melhor, não sei, a conexão hoje resolveu brincar com a gente. Pelo menos comigo. Hum? E aí, vamos embora mandar pergunta enquanto eu estou esperando o Sata aqui entrar. Participem. De repente, a pergunta de você faz por mim? Ô, Sussu, eu tô fazendo um bocado agora, mas de repente tem alguma que você quer que eu não sei.
Como é? Agora eu estou te ouvindo. Estou ouvindo já o barulhinho. Pronto, vamos ver se agora vai. Porque eu não estava conseguindo. Eu aceitava e ficava carregando, aí saía. Mas às vezes acontece isso com o Instagram mesmo, os bugs da vida. É. Havia uma pergunta aqui interessante que eu não estou conseguindo mais ver quem foi, mas a pessoa dizendo que em algum momento. Ah, baixou. Ah, você agora tirou a pergunta. Que em algum momento lá na parceria, lá no. Tentou brincar, fazer alguma coisa com o ânus do parceiro. E ele topou, mas pediu que, pelo amor de Deus, depois daquilo, ninguém soubesse daquele. Que, que machismo é esse? Que as pessoas preferem não sentir o prazer do que dizer eu gosto. Ah, qual o problema, gente? Na verdade, a gente limita o nosso prazer, né? A gente quer sentir prazer da forma que ensinaram pra gente que é a certa. Só que, na verdade, não existe forma certa de sentir prazer, existe a sua forma. E quando a gente fala de próstata, quando a gente fala de estímulo anal, todo homem que se permita viver essa experiência, provavelmente ele vai se conectar com o prazer, porque é uma área muito sensível. Então, dentro da massagem tântrica, inclusive, tem um nível que a gente chama de P-spot, que é a massagem prostática. Claro que a gente não faz esse toque numa primeira ou na segunda sessão, mas dentro de um processo de desenvolvimento, a gente consegue fazer com que esse homem perceba que o corpo dele está ali completamente disponível para poder proporcionar prazer para ele. E que o prazer não quer que ele, se ele sentir prazer ali naquela região, não quer dizer que ele não é heterossexual. Porque o medo é esse, né? É de achar que, porra, eu gosto de um estímulo lá e agora eu não gosto mais de mulher. Não tem nada a ver, gente. Não existe isso, só que a gente aprende dentro de toda essa nossa masculinidade aí tóxica, do nosso machismo, do nosso desconhecimento, da nossa ignorância a respeito de prazer. A gente quer colocar o prazer dentro de uma caixinha que não se encaixa, porque cada pessoa vai sentir de uma forma. E que bom que cada pessoa vai sentir de uma forma. Exatamente. Mas não significa que porque um sente prazer anal, ele é gay. E que se for? Se descobrir nesse momento que é. Na verdade, aí é aquele homem mesmo, porque não tem nada melhor do que se relacionar com um homem que se permite viver as coisas sem esse negócio de não me toque, de não me toque. Claro que a gente conhece os nossos limites, mas assim, não é um limite, não é um limite legítimo se eu deixo de viver a experiência simplesmente porque eu tô com medo do povo achar que eu sou viado, pelo amor de Deus. Vai fazer terapia, né, minha gente? Porque terapia deveria ser a solução para os problemas da galera, ou pelo menos o primeiro E passo. o fato de ter medo já é um motivo para fazer terapia. Por que porque tem medo? Exatamente. Por que me assusta tanto? Exatamente. Me E mexe sendo que, na tanto? verdade, todo mundo quer um cu, né? Pra comer. É, Né? exatamente. Mas Né? assim, no dos outros é refresco, né? Na hora do seu, você pode Isso, estimular, mas ninguém pode saber. Então não faz sentido. exatamente. Alguém comentou aí, deve ser o Mercúrio retrógrado, deve ser a internet, né? Porque diz que quando ele está Internet com ele Mercúrio retrógrado. mexe com tudo. É, uma pergunta chegou aqui ao vivo, deixa eu ver. Se você tem dicas de podcasts, livros para as pessoas aprenderem Teve uma pessoa que a indicou um desenvolver livro, inclusive, na sexualidade. estante. Teve uma pessoa que indicou um livro na estante, que é Amar e Ser Livre, que é muito falando desse processo do relacionamento, mas tenho sim. Tem uma lista, que agora eu não vou lembrar, né? Mas tem uma lista que geralmente a gente manda. A gente já mandou algumas vezes, tanto pro nosso Telegram, quanto eu já postei aqui nos stories algumas vezes. Quando eu terminar a live, eu posto a lista de alguns filmes que eu indico, porque eu não vou lembrar de todos. Mas tem vários filmes na Netflix que é fácil de achar. Tem um documentário incrível que vocês encontram no YouTube, que esse eu vou lembrar o nome. O nome é Clitóris, Prazer Proibido. É mais ou menos 40 minutos aí que a gente fala muito sobre esse processo de uma construção, de uma sexualidade. É bem legal passar rapidinho. Então, Clitóris, Eu, Prazer Proibido. homem adora dizer, né? Ah, porque é isso assim, tá, me deixa de pau dura. Aí a mulher faz.
A mim também. Eles acham isso estranhíssimo, né? Sim. Eles não se tocam que o fato do clitóris não aparecer quando está excitado não significa que a mulher não esteja tão excitada quanto ele, ou talvez mais, né? Uhum. Isso É uma porque isso, e a gente, na verdade, não está atento ao corpo do outro, a gente não está atento nem ao nosso corpo. Então, é muito esse olhar mais sensível para o corpo do outro no momento da experiência com sexo, porque a gente vai no mecânico, a gente foca na performance e não na sensação do momento. A gente quer fazer aquela posição que viu ali na pornografia, ou no Kama Sutra, ou qualquer outra coisa, porque a gente quer inventar, mas a gente quer inventar coisas novas em um lugar de performar, e não num lugar de sentir, de olhar no olho do outro e conseguir respirar junto, e conseguir fazer com que esse sexo ele seja quase como uma dança, na verdade. E quando eu digo uma dança, não quer dizer que não haja comunicação, mas que não seja essa coisa que tem que chegar em algum lugar, porque eu acho que isso talvez seja a coisa mais broxante do você ir para uma relação sexual com alguém e parecer que está numa corrida contra o tempo para terminar, em vez de curtir a experiência, sabe? É uma pressa para chegar no genital, é uma pressa para penetração, é uma pressa pelo orgasmo e empobrece tudo. E essa pressa muitas vezes faz com que a mulher se frustre, né? Porque o homem é egoísta, machista e egoísta, às vezes só se preocupa com ele, não tá nem aí pra parceira. E às vezes também a parceira sequer sabe do que ela gosta, também tem Tem, essa, então nem consegue conduzir o outro para falar, olha, eu gosto assim, eu gosto assado, fica com vergonha, fica com medo, não quer fazer com que a pessoa se sinta mal, mas você pode ficar saindo se sentindo mal, né? Pode sair e ter uma noite péssima e também entrar nesse lugar, inclusive, de violentar o seu corpo, de estar numa coisa que você não quer, que você não está gostando, mas ficar fingindo que tá bom. Tem coisa mais cruel do que fazer isso, né? Você fingir que tá bom uma coisa que não está, não fingir mandando a é mensagem triste em errada. qualquer situação, né? Exatamente. Mandando uma Fingir não mensagem é errada assim. pro corpo. Eu costumo dizer que a mim ninguém vai conseguir me ver fingir, porque quem me conhece na minha cara, no meu olhar, sabe que eu não estou satisfeita com qualquer coisa. Eu não Sim. sei fingir. Imagine fingir na hora H, é impossível, gente. É uma coisa surreal, É, teve né? alguém que falou assim, os filmes eróticos acabaram com os homens. Na verdade, acabaram com todos nós, né? Porque a gente também cria expectativas de que a gente tem que chegar ao orgasmo pela penetração, sendo que a gente tem um órgão muito lindo e maravilhoso chamado aqui, ó, clitóris, que é ele que faz o trabalho desse processo, ele é responsável por isso. Então a gente fica numa busca incessante de algo que pode acontecer em algum momento, mas que não é a função necessariamente desse corpo. A penetração pode ser prazerosa, pode ser que algumas mulheres tenham muita facilidade de atingir o orgasmo só pela penetração, mas tem outras que não conseguem. E pode ser que tenha algumas ainda que nunca vão conseguir. E aí passam a vida toda frustradas porque acham que estão gozando errado. E isso aí não é só por conta da pornografia que o homem vê, é pela nossa falta de informação também. Eu particularmente não vejo essa questão do filme pornô interferir na. Eu vejo, né? Pode ser que as pessoas vejam, como já citaram aí, mas eu não vejo como poderia interferir negativamente na vida de alguém. Mas, enfim, é Na particular de verdade, cada um. tem estudos que comprovam, né, que a pornografia ela modifica determinadas funções do nosso cérebro. Então, inclusive, causa a médio e longo prazo, vou usar essa palavra na falta de outra, porque eu não vou lembrar o termo, mas até um emburrecimento do processo. E aí, quando a gente olha a expectativa que é o pornô e a gente vem para a prática, que é o que acontece, o que é real, existe um lugar muito distante de frustração, porque não é daquela forma que eu aprendi. Então, por isso que existem campanhas, inclusive, de desmame de pornografia, e é, inclusive, também um processo que é desafiador da pessoa conseguir, para quem é viciado, né, em pornografia, de conseguir fazer esse desmame, porque gera, sim, uma dependência. Igual a algumas drogas, inclusive, segundo estudos, né, científicos, não sou eu que estou dizendo, não. Talvez para mim seja estranho pelo não ter essa prática. Isso, e não ter hábito, né? Então, na verdade, para quem não consome, não faz sentido realmente falar que algo que você está vendo vai restringir tanto a sua experiência a ponto de você, inclusive, não conseguir não assistir, não conseguir não usar esse estímulo para poder ir para uma relação sexual ou depois de uma relação sexual, por exemplo. Porque eu volto a dizer, pelo amor de Deus, eu não Sim, consigo sim. entender ter essa dependência para se estimular. Eu preciso assistir, Uhum. eu preciso ser um voyeur para poder.
Chega, derrubou tudo. Isso. E, na verdade, uma coisa que a gente incentiva muito na terapia tântrica é justamente isso, sair dessa coisa que a gente chama de um orgasmo psicogênico, que é aquele orgasmo que eu tenho a partir daquilo que eu estou vendo, do que eu estou imaginando, de um cenário que é ideal. A gente convida esse espaço do sentir o corpo. E é por isso que na massagem a gente sugere que a pessoa feche os olhos, que ela entre num lugar de passividade, no sentido de receber, de não querer fazer para o outro, porque no sexo acaba sendo esse desespero, né? A gente não consegue ficar só recebendo. A gente está preocupada se a língua do parceiro está cansada, o parceiro está ali recebendo, mas daqui a pouco ele quer tocar, porque ele foi ensinado que ele tem que ser ativo. Então o nosso convite é justamente entrar nesse lugar do eu só tenho que respirar e sentir meu corpo. E ver o que acontece, sem ficar criando essas imagens mentais, sem ficar refém também dessas imagens, né? Porque quando eu fecho o olho, eu estou privando um sentido, mas eu estou expandindo outros sentidos. E essa é uma curiosidade, já que a gente falou nesse ponto, essa questão do assistir, do filme pornô, no caso, é uma questão mais masculina do que feminina, porque eu vejo, pelo que eu vejo, né? O homem tem mais essa coisa de querer assistir filmes pornôs do que a mulher. Eu estou errada? Eu acredito que já foi assim em algum momento, até porque a gente não tinha acesso tão fácil a isso. Mas existem estudos também que já comprovam que o consumo de pornografia, colocando homem e mulher, está bem equiparado hoje em dia, sabe? Porque hoje a gente já tem mais acesso. E muitas vezes é aquele lugar também de estimular o seu processo de fantasia, de repente se vincular a algo que você gostaria de viver na vida real e não consegue por algum motivo. Então, hoje, com esse acesso todo que a gente tem, eu acredito que está cada vez mais juntinho. Sim, cadê as perguntas que não chegam? Quando acabar a quarentena, vou correr para SATA. Correr. Não precisa esperar a quarentena acabar, não, meu amor. Começa logo, já começa por agora, você com você. Vem entrar no curso de massagem tântrica para se autoestimular. E aí já vai desenvolvendo essa experiência sensorial com o seu corpo. Porque quando acabar a quarentena, você já vai estar super, hiper, mega sensível e orgástica, com certeza. Vai estar com tudo, né? Vai estar com tudo. Exatamente. E eu não sei se é bem sua área, mas você, sendo da área, você deve saber. Eu já li que a questão do coronavírus tem que se tomar cuidado na relação sexual, porque pode ser transmitida exatamente por causa das questões de toque, do sexo oral. Você já ouviu falar alguma coisa? Você tem como? Porque eu li muito assim. Aí eu queria ouvir isso de alguém que tivesse conhecimento na área para Eu também já li então... assim, igual assim, como você, mas eu ouvi dizer que tem que ter realmente os contatos, né? Então, o indicado é, se tem alguém saindo, a pessoa está exposta. Isso aí, principalmente no início, né? A pessoa está exposta. O ideal seria suspender por questões de proteção. Mas se você está dentro da sua casa, tá os dois em isolamento, não tem problema nenhum. O sexo pode ser mantido normalmente. Mas a questão é quando tem alguém saindo, porque por mais que a gente tome cuidado, a gente não sabe, na real. Só que eu acredito também que, se eu tô morando embaixo do mesmo teto, tô saindo, tô dormindo com a pessoa, o risco de exposição é praticamente o mesmo, né? Porque eu tô ali dentro de um quarto fechado, seja com ventilador ou com ar-condicionado, dormindo junto, a gente não consegue necessariamente. Ainda mais eu, por exemplo, que moro num apartamento quarto-sala. Não tem como. O tempo todo a gente está se cruzando. E a gente está dormindo em um espaço que é fechado, na mesma cama. Então, precisa realmente verificar, né? Casa não tem nem para onde correr, né? Exatamente. Não sei como morar numa casa imensa que um esteja no quarto do início, outro no fim do corredor. O que não é a realidade da maioria das pessoas, né? Também a gente tem que levar em consideração isso. Então não existe um cenário ideal, realmente, de isolamento, porque a gente está em contato com pessoas na família. Isso. E outras coisinhas que a gente faz, pedir comida, mesmo que você não saia, você pede, de qualquer jeito, de alguma forma você está exposta. Com máscara, claro, é evidente que a gente tem que cumprir tudo. Claro, eu estou cumprindo tudinho. Eu também, mas não vou dizer que eu não posso. Eu tive que ir ao dentista essa semana, com todos os cuidados eu tive que ir. Meu dente partiu, tive que ir. E aí? Eu tô, né? Aí eu volto para casa, minha filha tá em casa. Como é que a gente fica separada em uma casa pequena, dentro de um apartamento pequeno? Não tem. Mas enfim, mas a gente tem que tomar cuidado, independentemente, até quem já teve, porque tem gente que está testando positivo, mesmo depois de já ter tido. Sim.
Ou seja, mas enfim, não vamos falar de coronavírus, vamos falar de sexo, que é a parte melhor de tudo. E os aplicativos de relacionamento tipo Tinder, essas coisas, têm crescido? Você sabe de alguma informação Eu, dessa? eu ouvi dizer que cresceu, porque, claro, a gente está querendo bater papo, né? Flertar, conhecer alguém. Mas muita gente também tá furando, ou pelo menos estava, né? Não sei se ainda tá esse boom, mas a gente inclusive deu uma entrevista, porque a galera tava furando muito a quarentena para se encontrar, né? A gente, ou sendo namorado, a gente inclusive que tava se conhecendo em aplicativo para dar aquela, né? Matar a saudade do contato físico, né? Do contato sexual. Não é a indicação, tá, gente? Então, sim, com certeza deve. Eu até li, acho que na semana passada, algum número que eu não vou lembrar, mas que aumentou essa coisa do instalar os aplicativos, porque é uma forma que você tem, de repente, para poder estar aí com um contatinho, trocando uma ideia, batendo um papo. Para quem gosta, trocando uns nudes, né? Fazendo algo virtual, é possível também. Zero queixas. Mas a gente vai se virando como pode, né? A gente tem também que trabalhar com a flexibilidade de entender que nesse momento o contato ele não é indicado. E a gente tem que aceitar isso. Não adianta querer dar um jeitinho, não adianta querer não só se expor, mas expor a vida da outra pessoa e de repente, se você não mora sozinha ou sozinho, expor as outras pessoas que moram com você. Nesse momento a gente tem que fazer o que é possível. Se para mim é possível instalar um aplicativo, trocar uma ideia com alguém, trocar uns nudes, alguma coisa, massa, se jogue. Faça o que é possível para poder se satisfazer nesse processo. Mas se você está com seu par e pode e não está querendo, também não entre num lugar de culpa, de, enfim, né, de querer achar que tem uma coisa errada, porque tá tudo diferente, gente. Existem outras demandas para além do sexo também. Sexo é maravilhoso, é incrível, ok. Mas tem muitas vezes que eu tô aqui com o meu companheiro e a gente quer assistir um filme abraçadinho, a gente se abraça, a gente conversa, a gente fala sobre coisas que talvez a gente não tivesse a oportunidade de falar em outra situação. Então, aproveita essa conexão de outros níveis também, para além do sexo. Incluindo o sexo, se vocês estiverem com vontade. Com certeza. E a questão do início da conversa, a gente falou dos casais que estão separando. E está também crescendo muito absurdamente a violência doméstica, certo? Uhum. Será que o sexo entra nisso? Não sei, o parceiro talvez não queira, o parceiro não queira, porque a violência doméstica sempre, na maioria das vezes, parte do homem para a mulher, né? Então, será que o sexo influencia nessa violência de alguma forma? Pode ser que sim, porque na verdade a gente tem o sexo como um instrumento de poder, né? E quando a gente está num relacionamento, a gente aprende que se você está casado ou casada, você precisa fazer sexo com o outro. E a partir do momento em que eu quero fazer sexo com você e você não quer fazer sexo comigo, se você é minha esposa, minha mulher, minha, eu mando em você, eu faço o que eu quiser. Pode ser que seja uma possibilidade? Pode. Mas acredito que existem outras possibilidades também, inclusive desse já ser um relacionamento abusivo realmente em outros níveis. E agora, como está muito mais tempo em casa, a parada pipoca ainda mais. Com certeza, absoluta. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Como é quando. Ah, me metendo na sua pergunta e passando a bola para a Sata. Sempre odiei material pornô pela falta de criatividade. Só que vi como parceiro pornô gay entre homens e me acelerou. E aí, velho? Aí tá risada. E aí, curta, né, velho? Tá, não tem nada errado. Nada de errado, porque na verdade alguém falou aqui também em cima, se eu não me engano, o prazer não tem gênero. A gente está trabalhando com a nossa imaginação, com o nosso fetiche, com o nosso tudo, e a gente tem uma necessidade para poder se estruturar, se colocar nas caixas, né? De se caracterizar do eu sou isso, eu sou aquilo outro, que a gente precisa estar em comunidade, a gente precisa sentir que faz parte, né? Essa sensação de pertencimento é muito estruturante para a gente. Mas eu começo a sentir, a partir da minha própria experiência pessoal de autoconhecimento, que cada vez que eu conheço mais a mim mesma, e cada vez que eu entro num lugar de paz comigo, com as minhas escolhas, com a minha sexualidade, eu deixo de ter a necessidade de dizer, poxa, eu sou hétero. Não, eu sou bi. Eu sou heteroflexível. Não, velho. Eu sou, tipo, o que tiver naquele momento disponível pra mim. Então pode ser que eu sinta prazer
vendo um contato homem-mulher, pode ser que eu sinta prazer vendo um contato mulher-mulher, pode ser que eu sinta um prazer vendo um contato homem-homem, e isso não quer dizer necessariamente que eu sou isso ou que eu sou aquilo. Quer dizer simplesmente que eu sou uma pessoa que se excita, que naquele momento estava disponível, que rolou alguma coisa de conectar e de acontecer alguma coisa, como ela disse assim, né? Me ativou, eu acho que a palavra foi essa, né? Me acelerou. Me Me acelerou. acelerar e tá tudo bem. Então, não necessariamente isso quer dizer algo na vida real, que, por exemplo, queira viver isso na vida real, queira ver isso na vida real. Porque fantasias são fantasias. E é muito saudável ter fantasias. Né? É muito saudável, inclusive, se você pode compartilhar suas fantasias com seu par, porque isso mexe também com o casal num lugar de intimidade. Pode ser que algum dia a fantasia vire realidade, pode, mas não necessariamente, porque às vezes só falar dessa fantasia já alimenta esse lugar, né? É como diz Oscar Wilde, definir é limitar. E ninguém quer ser limitado, né? Então, para que definir? Faz o que tá com vontade. Com responsabilidade sempre, óbvio, porque eu acho que a responsabilidade tem que estar à frente de qualquer decisão ou descoberta. Você tem que ser responsável com você, com seu corpo, com o outro. O resto, ser feliz, né? Todo mundo precisa ser feliz. Exatamente. Acabou? É porque tá acabando aqui, eu acho que Sata caiu. Não tô vendo mais. E como tá avisando aqui que o tempo tá acabando, você caiu, não foi? Vamos lá. É porque eu estava até falando que o tempo está acabando. Falta quanto tempo? Em 5 minutos. Então, eu vou aproveitar esses 5 minutos e pedir a você que dê dicas. Você Eu tá me acho que vendo? todo mundo gosta de dica. Tô. Tá travando, mas eu tô lhe vendo. Paradinha, mas tô lhe vendo. Agora. Pronto, Peraí. porque para mim deu uma travada. Pronto. Então, a primeira, É. o que eu diria, na verdade, seja você estando sozinho na quarentena, sozinho ou acompanhada, é comece tocando o seu próprio corpo. Às vezes a gente fica nesse lugar do não saber por onde começar. E eu acredito muito que a gente começa pela pessoa mais importante do mundo, que sou eu mesma. De conhecer esse corpo, de tocar esse corpo, do de repente tomar um banho consciente, do trazer a masturbação num sentido de autoconhecimento para você, que não é aquela manobra de empurrar o coitado do clitóris lá para dentro, mas de realmente conectar com o seu corpo a ponto de abrir espaço para sentir coisas diferentes, sem ter o orgasmo como um lugar a chegar. E a partir daí, inclusive, seria para junto, se você mora com ela, né? Se você tiver que sair de casa, não, fica só com você mesmo. E, na verdade, investir. Se você enxerga que para você esse caminho de autoconhecimento faz sentido, procura pessoas que falem sobre isso, né? Procura material para poder estudar. Vai procurando os filmes, eu vou postar no story agora quando a gente terminar uma lista de filmes para você tirar print e de repente curtir aí no final de semana, ao longo da semana. Porque a informação para mim sempre vai ser esse. Porque se eu conheço, eu posso fazer escolhas mais assertivas. Eu não fico refém do que o outro me diz que é melhor para mim, do que o outro acha que faz sentido para mim. Eu posso, enquanto uma pessoa adulta, fazer as minhas próprias escolhas e colher o fruto, né, dessas. Estão pedindo aqui que estão dizendo que vale outra live. O assunto, né? Interessante. Todo Sim, mundo se gosta. vai, a gente pode marcar de novo em outro momento. Vai Vai cair, vai acabar a live. Muito obrigada, adorei. Drica, espero que eu tenha correspondido, né? Tenha te substituído bem. E espero que em breve, né, possa falar, mas muito Obrigada. tempo. E, Feminina Lei, obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos Obrigada trabalhar pelo esse. convite. E que venham outras interessantes, assim, né? Aliás, já vem, né? Tem algumas já agendadas, mas nesse assunto, nesse tema, eu acho que vale a pena vir. Um beijo, meu povo. Obrigada. Certo?